Olá! Essa videoaula tem a intenção de mostrar aos usuários o layout do software GeoGebra e estabelecer algumas configurações importantes para o nosso trabalho. Inicialmente, eu quero mostrar aqui que no layout do GeoGebra aparece a janela de álgebra, a janela de visualização, o campo entrada e os botões de acesso aos elementos que eu posso construir dentro da janela de visualização. Por exemplo, ao selecionar a seta do quinto botão, o item polígono, deixando o mouse sobre esse elemento, aparecem as instruções para construir o polígono, que consiste em selecionar todos os vértices e então o vértice inicial novamente. Procedendo assim, para formar um triângulo, eu seleciono os três vértices e volto ao vértice inicial, tendo aparecido o triângulo de vértices A, B e C, com os lados indicados por A minúsculo, B minúsculo e C minúsculo. Essas construções eu posso fazer pelo campo entrada. Por exemplo, se eu quiser construir um ponto a partir do campo entrada, eu digito uma letra maiúscula que não foi usada ainda, por exemplo, D, igual e entre parênteses as coordenadas do ponto. Teclando Enter, eu gero o ponto aqui na janela de álgebra e construo o ponto aqui na janela de visualização. Perceba que na janela de álgebra as construções aparecem uma embaixo da outra. E eu posso, clicando na seta aqui da janela de álgebra, ordenar por tipo de objeto. Assim os pontos ficam junto dos pontos, os segmentos ficam junto dos segmentos, os polígonos ficam junto dos polígonos. Isso facilita a organização. Dentro do layout do GeoGebra, eu posso fazer uma série de configurações para tornar padrão e, de acordo com o meu interesse, o modo de visualizar as ferramentas e as construções. Aqui na guia Opções, eu posso, por exemplo, rotular apenas pontos novos, para que quando eu construir um segmento, um polígono, não apareça automaticamente o nome do lado do segmento, o nome do segmento. Certo? Por exemplo, se eu for aqui em segmento, que é o terceiro botão, e construir um segmento que vai de I até F, se eu não tivesse desmarcado aquela opção, apareceria aqui o nome do segmento F, que eu posso fazer aparecer clicando com o botão direito no item, selecionando propriedades e fazendo exibir o rótulo do nome. Clicando aparece o F ali, eu desmarcando desaparece o F. Se aquela opção não tivesse sido desmarcada, automaticamente apareceria sempre o nome dos segmentos, retas e polígonos que eu fosse construindo. Assim, eu tenho outras opções interessantes de configuração aqui na guia Opções. Posso, por exemplo, aumentar o tamanho da fonte para 18, que torna mais fácil a visualização dos itens que eu preciso visualizar. Indo na guia Avançado dentro das opções, eu posso, por exemplo, aqui em Preferências da janela de visualização, selecionar a malha e tirar a malha secundária, deixando apenas a malha principal, tornando mais limpa a minha janela de visualização. Posso, inclusive, mudar o estilo da malha de contínuo para tracejado ou pontilhado, ficando um pouco mais fácil de visualizar todos os elementos. Aqui eu tenho ainda preferências de layout, onde eu posso, por exemplo, pedir para exibir ajuda na barra de ferramentas. Se eu clico nesse item, aqui nesse espaço sempre aparece o que o botão selecionado faz ou o que é necessário ser feito com o botão selecionado para construir o item. Por exemplo, selecionando o polígono novamente, aparece aquela instrução que antes aparecia somente quando o mouse estivesse sobre o elemento. Selecione todos os vértices e então o vértice inicial novamente. Com essa opção selecionada, sempre aparecerá uma forma de ajuda aqui ao lado da barra de ferramentas. Também posso fazer outras configurações. Essa aqui de preferências de padrão é relativamente importante, onde eu posso escolher no ponto o estilo do ponto, determinando o tamanho. Por padrão vem tamanho 5, que é esse tamanho aqui. Mas se eu escolher tamanho 2, por exemplo, o ponto vem automaticamente sempre nesse tamanho.
pode ser interessante em alguma construção. Eu vou deixar ainda em tamanho 5. Também posso selecionar aqui nos elementos reta e escolher em álgebra o tipo de equação da reta que vai aparecer. Por padrão vem a equação geral. Eu posso escolher a equação reduzida, que é uma forma que eu acho mais eficiente de determinar a equação da reta na construção de sistemas de inequações, por exemplo. Vou deixar selecionado equação na forma reduzida. Explorando aqui outras opções, eu tenho outras possibilidades de configurações do GeoGebra, certo? Para desfazer algum comando, eu posso ir no item desfazer, que é esse botão aqui. Bom, desmarquei o ponto H, clicando vou desmarcar o ponto G em seguida. Desmarquei o ponto G. E eu posso refazer, construindo novamente o ponto G e restabelecendo a malha que eu escolhi. Também posso fazer esse atalho pelo teclado, Ctrl Z. E ainda posso desfazer alguma construção clicando com o botão direito sobre a construção e escolhendo apagar. Posso manter a tecla Ctrl selecionada e clicar em vários elementos dentro da janela de visualização com o botão direito selecionar apagar. Também posso clicar aqui na janela de álgebra sob um item com o botão direito e apagar, renomear, desexibir o rótulo, certo? Desmarcar o rótulo e fazer algumas construções a partir da janela de álgebra. Muito bem. Foram algumas dicas que são úteis para que o usuário de GeoGebra organize o layout do software de modo a facilitar suas construções no futuro. Para te gravar essas opções selecionadas, tu vai na guia Opções, Gravar configurações e a partir daqui, quando o GeoGebra for acessado, sempre as configurações que você determinou vão estar ativas. Ok? Nessa primeira aula, a intenção é apenas mostrar alguns modos de configuração de opções do GeoGebra e alguns comandos básicos. Bom trabalho a todos!